Obrigado, Felipe. Deus abençoe. Amém. Essas aulas, elas ficam gravadas. Eu disponibilizo para vocês no próprio grupo. Elas estão lá no YouTube. Então, se, por exemplo, você perdeu a aula de hoje, ou perder a aula de quarta-feira, ou perder qualquer das aulas, no dia, não no dia seguinte, né? Porque às vezes não consigo fazer toda a edição no dia seguinte. Mas 2, 3 dias depois, ela já é disponibilizada para quem perdeu poder assistir. Tá? Claro que vai ser aula gravada. Então nós vamos voltar aí já para a nossa rememoração, tá? Tá aparecendo aí para vocês na tela? Para mim, sim. Sim. Então, então isso aqui, irmãos, é o material, e é esse aqui que vocês vão receber, né? Aqueles que fizeram aí o pedido do material. Então, por que é interessante? Porque tudo que eu falo aqui é o material que está lá, é o PDF, 100% igual. Porque às vezes é um material diferente, então as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Às vezes tem material aqui, mas a aula não está centrada naquele material. Então por isso que é interessante a gente ter um material, porque vocês têm aí como assistir a aula, tirar as dúvidas aqui, e quando for lerem o material, fazer as atividades e depois fazerem as provas aí na plataforma, vocês têm condição de ter aí pelo menos umas 3 metodologias de ensino, fora os slides que eu também disponibilizo aí no grupo, que é o resumo da aula. Tá bom? Então, vocês têm aí basicamente vou colocar 3 maneiras aqui diretas de aprender. Pela essa aula, ao vivo, pelo material, e aqueles que têm o material físico pode aprender, aqueles que não têm, fica disponibilizado para vocês também terem acesso em PDF, tá? Então, quem não tem o material físico, tem disponibilizado aí também na plataforma. E também o resumo que eu faço, que mando aí no grupo, através dos slides. Então, são essas maneiras que vocês têm para poder fixar o conteúdo da aula. Na aula passada, então, nós falamos sobre os 3 ofícios de Jesus. Na aula retrasada, falamos de Jesus como rei, apresentamos ele como aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, mostramos vários versos. Na aula passada, nós falamos de Jesus como o segundo ofício, como tendo o segundo ofício, né? Que é o quê? O ofício de sacerdote. E aí, quando falamos de Jesus como o nosso mediador, aquele que faz a mediação entre nós e o nosso Deus, eu coloquei uma pergunta para vocês e abri para que todos falassem e respondessem. E eu não disse quem estava certo, não disse quem estava errado. Por quê? Para vocês verem que quando nós falamos da parte de salvação, de Jesus como centro das Escrituras, de Jesus como Senhor, de Jesus como Salvador, de Jesus como mediador, parece-nos que as pessoas entendem isso de uma forma parcial. E aí eu fiz alguns questionamentos, mas aquela pessoa que é boazinha, né? Como que ela vai ser salva? Parece que houve unanimidade em que todos concordam que é somente através de Jesus. Mesmo que a pessoa se considerar boazinha, realmente for uma pessoa boazinha. Nós entendemos e explicamos para vocês, e vocês já deram esse retorno para nós, na pergunta que foi feita, se as pessoas seriam salvas ou não. Vocês responderam, parece que houve unanimidade acerca dessa questão, que é somente através de Jesus, porque a Bíblia diz que é somente através dele. No segundo momento, eu fiz uma outra pergunta, né, que eu quis fazer vocês refletirem naquilo que a Bíblia diz. E a pergunta foi, ora, se a salvação só é através de Jesus, como que as pessoas do Velho Testamento foram salvas? Visto que Jesus, humanamente falando, ele aparece somente lá no Novo Testamento. E as pessoas do Velho Testamento, como que elas foram salvas? Não há dúvidas, a pergunta foi feita que Jó, ele foi salvo. Mas aí a pergunta que se faz é, Jó, ele é antes de Abraão, ele é antes da lei. Abraão, que é antes também da lei de Moisés, como que Abraão foi salvo? E aí nós fizemos aquele retrocesso até Adão. Pensamos em Adão, pensamos em Eva, como que eles foram salvos? Aí houve variadas respostas, foram salvos através da fé, alguns disseram pela consciência, outros disseram pelas obras da lei, a pessoa tendo ali consciência do que é certo, do que é errado. Leram lá Romanos, se eu não me engano, a irmã Cleide, que não está na aula hoje. Então, houve algumas respostas. Pastor Paulo falou acerca da fé, né? Citou Hebreus, citou outros versos. Pastor Narciso fez lá a relação de Gênesis 3:15, né? E a partir de Gênesis 3:15, pela fé, e aí eu questionei vocês e falei, mas que fé é essa? E aí eu expliquei que a Bíblia vai falar pelo menos de 4 tipos de fé. Para quem assistiu essas aulas, que eu disse, acho que foi a aula de segunda-feira passada, eu pedi para vocês anotarem. Alguém tem aí anotado que poderia falar para nós, rapidinho, lendo aí mesmo, os tipos de fé que vocês anotaram? Tem alguém ali? Sim, pastor. Fé natural, fé com dom, fé com fruto do Espírito, fé como corpo doutrinário e fé salvífica. Opa, tá afiada aí, irmã Viviane. Então vamos lá. A fé, né, não vou citar aí na ordem
da irmã Viviane. Então vamos lá. Fé natural, fé como dom, fé como corpo de doutrina, fé como fruto do Espírito e fé salvífica. E eu mostrei para vocês na Bíblia esses 5 tipos de fé. E aí nós entramos nessa questão, mas Hebreus, todo o capítulo vai falar, Hebreus 11, vai falar acerca dos heróis da fé. Mas fé que o capítulo 11 de Hebreus ele está se referindo? A qual tipo de fé que Hebreus está se referindo? Aí nós entramos em toda essa questão, e aí na própria aula, eu estou falando rápido aqui, irmãos, porque é uma revisão das 2 aulas passadas aí, tá? Então, estou fazendo uma revisão rápida aqui. Essa aula foi gravada, tá lá já no YouTube. Então, nós falamos dos tipos de fé que há, e nós temos que distinguir na Bíblia esses 5 tipos de fé. E aí eu comecei a explicar para vocês, partindo de Gênesis, o capítulo 3 e o verso 15. E aí eu iniciei lá em Adão, quando eles pecam, e Deus faz para eles vestimentas de peles. Agora, eu gostaria que quem assistiu a aula, eu gostaria que vocês, vou compartilhar na tela a Bíblia aqui, e eu gostaria que quem assistiu a aula, que lembrasse de alguma coisa do que nós falamos aí acerca de Gênesis, o capítulo 3, e vai falar que Deus fez vestimenta de pele, que Adão cozeu folhas de figueira para se vestir, tampar a sua nudez. O que era aquelas vestimentas, o que simbolizava aquelas vestimentas, por que Adão cobriu de folhas de figueira, o que representava aquilo lá. Alguém lembra? Foi isso já no finalzinho da aula de quarta-feira. Alguém lembra? Sim, pastor, no caso Gênesis 3:21, que no caso aqui, quando Deus ele cobriu a nudez de Adão e de Eva, que no hebraico significa Kinet, né? Aí também nós citamos em Apocalipse 13:8, Apocalipse 7:14, que aí no caso se refere, acho que era Efésios, né? 2:8-9, né? Que é a salvação de graça mediante a fé. Isso, o Felipe deu a introdução aí. Mais alguém lembra do que nós comentamos aí, acerca daquela vestimenta? Quem? Vai lá, pastor Paulo. Segundo nós lemos que ali quando Adão e Eva, eles pecam, agora ele estava nu. Aí agora o Senhor faz as vestes para ele, porque aquelas vestes que, segundo nós lemos aqui, era para esconder o pecado. Quando Adão e Eva tentam cobrir a sua nudez ou esconder o pecado, mas Deus mostra que ele mesmo ia cobrir a nudez dele, através de Jesus Cristo, que ia cobrir o pecado. Ainda que está escrito lá em João 1:29, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. E segundo nós lemos, se eu não me engano, também tem referências em Apocalipse 13:8 e 7:14. Ótimo. Então, está aparecendo para vocês na tela a Bíblia aí, não tá? Sim. Sim. Isso, tá bom. Então vamos fazer a recapitulação aqui, e a partir daí, nós já começamos na aula de hoje. Isso aí só foi uma lembrança, uma rememoração das 2 aulas, porque nós sempre fazemos uma retrospectiva da aula anterior, para vocês pegarem o fio da meada aí, porque a gente sabe que é muita coisa na nossa mente, e é natural que a gente esquece. Então, sempre tem no início da aula essa retrospectiva. Então, conforme vocês disseram, está em Gênesis 3:7, que tanto Adão como Eva, eles perceberam isso depois do pecado, né? Eles estavam nus e eles fizeram folhas de figueira, uma espécie de avental, tá? Uma vestimenta para eles, de folhas de figueira, e eles se esconderam de Deus. Então, aqui já é uma representação do homem tentar cobrir a sua nudez, a sua vergonha diante de Deus, através dele mesmo. E aí, vem Deus, né? E eles falam que estão nus e eles se escondem. Então, a primeira coisa, irmãos, que o pecado faz com o homem é ele se esconder da presença de Deus. Porque a santidade de Deus e o pecado do homem são antagônicos, são contrários. É a mesma coisa de você colocar a luz e colocar as trevas. Não tem unidade, não tem união. É a mesma coisa que você colocar um policial em um ladrão. O policial representando aí o lado do bem e o ladrão representando o lado do mal. O policial vai querer estar na frente, o ladrão vai querer estar na frente do policial? Sim ou não? Não. Não, nenhuma, né? Porque onde está o policial, não está o bandido. Isso eu estou falando dos policiais mesmo, né? Policial com P maiúsculo aí. Por quê? Um está de um lado e o outro está do outro. Da mesma forma, o homem, pós-pecado, a tendência dele é se esconder de Deus. E aí Deus vai lá, vocês conhecem a passagem bíblica, por conta disso aí, o pecado ele entra na terra, entra Gênesis 3:15, que é chamado o proto-evangelho, ou o evangelho resumido. Gênesis 3:15 é conhecido no meio teológico como o pequeno evangelho. Por quê? A palavra evangelho significa boas novas. Então é aqui que Deus dá as boas novas de salvação para o homem. Dizendo, homem e mulher, dizendo, olha, vocês cometeram o erro, mas eu vou consertar isso que vocês fizeram através do descendente da mulher. É interessante que Deus não fala descendente do homem e da mulher. Lembra
que na matéria de cristologia nós estudamos no início que José, pai de Jesus no sentido de humano, né? Não no sentido de geração, mas porque estava ali com Maria. Nós sabemos que José não teve participação no nascimento, na concepção de Jesus. É uma demonstração clara de que o homem, Jesus, nasceu da mulher, e quem fecundou o óvulo de Maria foi o próprio Deus, pelo milagre da concepção gerada pelo Espírito Santo. Então vocês verificam nos evangelhos, em nenhum momento José tem uma ligação em termos biológicos, em termos de participação no nascimento e na geração de Jesus. Então ele cuidou de Jesus enquanto ele era pequeno, mas em termos de participação biológica, José não teve participação, porque Jesus foi concebido, né? Deus enviou ali o próprio, podemos dizer assim, próprio esperma para fecundar o óvulo de Maria pelo milagre do Espírito Santo. Então José, nesse sentido, não teve participação nenhuma. É por isso que a Bíblia vai fazer, e a Bíblia é linda, né? Ela é maravilhosa, porque aí quando nós fazemos a unidade do Velho e do Novo Testamento, nós percebemos a unidade perfeita que há na Bíblia, porque aqui fala que é o descendente da mulher, e não o descendente do homem e da mulher. Tá? Então se cumpriu perfeitamente na concepção de Jesus. Então vocês veem aqui toda a forma com que Deus repreendeu pela sua justa justiça o pecado, e aí nós meditamos numa parte que o nosso Deus, ele fez folhas, o nosso Deus, ele fez uma vestimenta de peles para Adão. E o que demonstra essa vestimenta de pele? Representava simbolicamente que era o nosso Deus que cobriria o pecado do homem, e não o homem, pela sua própria vontade, que cobriria os seus pecados. Então está aqui, ó, verso 21. E fez Deus vestimentas de pele e os vestiu. Então eu estou fazendo uma recapitulação para o Tiago e para a irmã Eliene, só para introduzir eles na aula. Aqui, irmãos, nós observamos que para matar, ou melhor, para ter uma pele, nós entendemos que precisa ter um animal morto, um animal sacrificado. Então, um animal inocente, ele teve que morrer para que o homem pudesse ser vestido por Deus. Então, esse animal, simbolicamente, vamos colocar assim, ele derramou seu sangue, ele cedeu parte ali do seu corpo, que era a sua pele, para poder vestir o homem, mostrando que o homem, pela sua própria maneira, pela sua própria ideia, pela sua própria condição, não tem como ele se vestir. Aí entra o que nós falamos, e o Felipe citou, de Hebreus, no capítulo 2, verso 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga, né, eu fui salvo pelos meus próprios méritos. Então nós vemos que a salvação, ela é uma dádiva. A palavra dom, lá de Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom lá significa presente, é dádiva de Deus. Ninguém pode ser salvo pelas obras dele mesmo, pelas suas próprias obras. Não há como, porque é somente pela fé em Cristo que nós alcançamos a salvação. E aí nós vemos, pastor Paulo, no resumo que ele fez, João 1,29 vai citar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro, ele era, simbolicamente aqui, o animal que cobriu o ser humano do seu pecado. E aí Apocalipse capítulo 13, nós lemos lá que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aquele verso de Apocalipse, ele só pode ser entendido com base nesse Apocalipse, ou melhor, nesse capítulo 3, verso 21 de Gênesis. Olha, como que Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Como que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? A explicação mais coerente que nós vemos é exatamente essa, de todo esse contexto que nós estamos vendo aqui. Presta atenção aqui nos detalhes. E havendo, primeiro, Deus fez túnicas. Eu vou até mudar um realce aqui para facilitar para vocês. Fez túnicas. O que é uma túnica? Uma túnica, nesse período aqui, irmãos, era uma roupa que as pessoas usavam por baixo, seria uma espécie, né, de camisola. Tinha uma manga comprida, mas é claro, né, a camisola as mulheres usam para dormir. E lá na Palestina ou no Oriente,
era muito comum as pessoas usarem essa túnica por baixo no dia a dia. Eles usavam essa túnica por baixo e uma outra vestimenta por cima, mas ela era uma das principais vestimentas que as pessoas usavam por baixo. E nos diz o texto que, havendo lançado fora o homem, Deus pôs o quê? Querubins, né? Na entrada do jardim. E por que Deus colocou esses querubins? Porque Deus não queria que o homem entrasse de novo no jardim e ele fizesse o quê? Comesse da árvore da vida. Por quê, irmãos? Porque se o homem, no estado pecaminoso, ele comesse da árvore da vida, nós entendemos, pelo próprio contexto geral, que essa árvore da vida era o símbolo, né? E eu interpreto como sendo uma árvore literal, tá? E não simbólica, que para mim era uma árvore mesmo. E que tinha um fruto mesmo. Tanto é que essa árvore era geral, que Deus proibia Adão e Eva de não comerem do fruto desta árvore. Eles poderiam comer de todos, menos o desta árvore. Por quê? Dá a entender que o fruto desta árvore faria com que o homem ele vivesse eternamente, né? E havia um mistério nessa árvore da vida. O fruto dessa árvore tem um mistério por trás, que nós só vamos ver ele revelado lá em Apocalipse. Então, de alguma forma, se o homem comesse desse fruto, o próprio homem teria um problema sério. Então, o que nós entendemos? E se o homem, no seu estado pecaminoso, ele comesse do fruto dessa árvore, este homem viveria no estado pecaminoso pelo resto da sua vida, né? Num processo aí de envelhecimento, nós não sabemos como aconteceria isso, mas ele viveria nesse processo pro resto da vida, em sofrimento. Então entendemos que é por isso que Deus coloca querubins para proteger o caminho, para guardar, né? Proteger aí o caminho e dava acesso à árvore da vida, tá? Muito bem, então a partir daqui, nós estamos já aí no contexto e eu me propus explicar para vocês o porquê, irmãos, agora a gente já dá as respostas, o porquê todas as pessoas, quer dizer, todas as pessoas não, o porquê as pessoas que depositaram fé nesta promessa de Gênesis 3,15 também são salvas pela fé salvífica. Porque vocês vão entender, para os alunos mais antigos aí, eu já expliquei isso, a partir de Gênesis 3,15, todo o desenrolar da Bíblia até chegar em Apocalipse, irmãos, é a história, a narrativa, todo o processo de preparação para a vinda desse descendente. Eu quero centralizar vocês aqui, nessa questão primeiro, porque vocês entendendo esta parte, fica mais fácil, em qualquer versículo que eu entrar depois de Gênesis 3,15, vai ficar fixo e na memória de vocês vai ficar mais fácil a explicação. Então vamos pensar o seguinte, aqui está a promessa do descendente da mulher, tá? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Deus está falando da semente da mulher e da semente da serpente, que aqui representa os filhos de Deus e os filhos do maligno, tá? E a semente, que é Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, é claro para todos que esta semente da mulher se refere a Jesus, tudo bem? Porque se houver uma dúvida nessa questão, eu vou precisar explicar, porque senão não consigo falar mais nada a partir de agora. Há consenso que esta semente da mulher, que ia resgatar o homem novamente, se refere a Jesus? Ou tem alguma dúvida sobre essa questão? Refere-se a Jesus. Não, pastor, se refere completamente a Jesus, até pela explicação que o pastor deu, né? Isso. Adão, ele tenta cobrir os seus próprios pecados com folha de figueira, porém ele é homem. Que essa solução que ele teve ali, Deus aceitasse, né, os pecados dele cobertos pela folha de figueira, esse ato viria da parte do homem. Mas Deus mostrou para ele que não, que Deus, né, o plano da salvação seria da semente da mulher, como o pastor explicou aí, que seria o plano da salvação em Cristo Jesus, entendeu? Então a gente vê que nenhum homem pode cobrir o seu pecado, o pecado de si próprio, a não ser Deus. Então foi o que Deus revelou para ele ali no Éden, né? O plano da salvação através de Cristo. Perfeito, pastor Narciso. Mas alguém, irmãos, quer comentar? Se alguém quiser tirar uma dúvida sobre esta questão, é o momento, porque a partir de agora, o que eu vou explicar, está tudo com base nesse entendimento que nós falamos, do entendimento de outras aulas, no entendimento do que eu acabei de explicar. Então, se você ficar com dúvida sobre essa questão, na sequência das explicações que eu der, você vai continuar com dúvida. Então, é consenso para todos que esse descendente da mulher se refere a Jesus Cristo. Isso nós vamos encontrar até em Apocalipse. Todos os versos vai girar em torno disso, tá bom? Então não temos nenhuma dúvida, né? Irmã Nailê? Irmã Viviane, só um momentinho. A irmã Nailê levantou a mão. Na sequência eu deixo a senhora falar. Vamos lá, irmã Nailê.
Ana Elê, tá ouvindo? Não sei se ela clicou aqui sem querer. Então, vai lá, irmã Viviane. Pode falar, minha irmã. Pastor, só para concluir aqui o entendimento, então, com relação ao cordeiro, né? Então, ou seja, o cordeiro, o Senhor Jesus, foi esse cordeiro, ele simboliza o cordeiro que Deus matou para cobrir a nudez de Adão e Eva. É isso? Perfeito, exatamente. É essa a ideia. Por isso que em Apocalipse, então, diz que ele está desde a fundação do mundo, porque ele representa e simboliza esse cordeiro que Deus usou para cobrir a nudez do pecado deles. Tá? Agora é isso que eu queria fechar. Beleza. Isso, exatamente. Irmã Nelê, tá ouvindo aí? Ouvindo, era isso que eu ia falar. Então, no momento do Senhor Jesus, né, trocou as vestes de Adão, né, de folha de figueira pelas vestes do couro do cordeiro, já estava ali representando o que precisava, né, do cordeiro, né, se manifestar para salvar o homem, né. Exatamente. É esta que é a ideia, irmãos, que está aqui. Então já está mostrando Deus. Já no início, pós-pecado, já apresenta o plano da salvação, que a semente da mulher viria para salvar o homem. E o que é interessante, Deus se coloca ali como um alfaiate, e ele fez vestimentas para o homem e para a mulher. Significando, irmãos, olha a beleza que tem nesse texto. O texto não vai dizer que Deus fez vestimentas para Adão e Adão deu uma vestimenta para Eva, né? O que o texto nos diz é que Deus fez uma vestimenta para ele e fez uma vestimenta e os cobriu. É isso que é lindo aqui no texto. E Deus fez a vestimenta e cobriu tanto Adão como também cobriu Eva. Deus, ele se faz como o alfaiate que pega Adão e que pega Eva, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Olha que beleza. Então Deus, além de fazer sob medida a túnica de pele, a vestimenta para Adão e para Eva, sob medida, ele vai lá e o texto nos diz de uma maneira poética, é o próprio Deus que faz a vestimenta e é o próprio Deus que os veste. Irmãos, isso é de encher a nossa alma, a beleza com que a Bíblia trata a questão de Deus nos salvar através de Cristo. Então, repare nesse detalhe, grave bem isso. É Deus quem faz a vestimenta e é Deus quem veste. Porque agora, a partir daqui, nós vamos navegar aí em várias passagens bíblicas e vocês vão ver que Deus vai só lançando mais luz para esse plano de salvação. Então, eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Muito bem. Qual é o texto, o verso base, que Deus começa a desenrolar o plano da salvação? Eu estou realçando ele agora. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Então, preste atenção nesse detalhe. A partir de Gênesis 3,15, tudo o que vocês lerem na Bíblia, direto ou indiretamente, vai estar falando da pessoa de Jesus. Inclusive, a genealogia que ninguém gosta de ler. Até a genealogia tem por centro a pessoa de Jesus. E esse raciocínio é fácil de vocês guardarem na mente, no coração, porque é a partir de Gênesis 3,15 que começa o trabalhar de Deus para que a promessa dele se cumpra. Então vamos fazer um exercício bem rápido aqui. Nós estamos no capítulo 3. Nós estamos no capítulo 3, certo? Então vamos lá. Capítulo 4 de Gênesis. Do que fala o capítulo 4 de Gênesis? Qual que é a ideia central? Eu não quero que você leia o texto, tá? Eu quero que você raciocine o seguinte. Capítulo 4 é a sequência do trabalhar de Deus para cumprir sua promessa de Gênesis 3,15, tá? Então eu vou fazer essa pergunta aqui para inculcar na mente de vocês. Sempre é essa a ideia central, tá? Capítulo 4. Vamos abrir lá no capítulo 4, só para pegar essa sequência. Capítulo 4. Vai estar falando da história de Caim e Abel, tudo bem? Pelo menos no título aqui da minha Bíblia. Irmãos, no capítulo 4, o que a Bíblia vai estar falando? Qual que é o trabalhar de Deus no capítulo 4? A oferta de Abel? A oferta de Abel. Isso, oferta de Abel é o que o texto está dizendo. Mas esta oferta de Abel, todo esse processo da Bíblia falar que Eva teve Caim, que Eva teve Abel, todo esse desenrolar dessa história, tem a ver com qual verso? Gênesis 3,15. Só me explica o porquê, Felipe. No caso de referente, né, a semente da mulher, né, e a descendência da serpente, porque Caim, que foi justo, não, Abel foi justo, me perdoa, no caso ele representava a semente da mulher, mas só que Caim, que por inveja do seu irmão que o matou, ali já representava a descendência da serpente. Perfeito. Irmãos, Abel foi o primeiro, né? E ela concebeu e teve Caim. Não, desculpa, Caim foi o primeiro. E depois foi Abel. Caim vai e mata Abel. Eu pergunto para vocês, claro que Abel é o ódio no coração dele, o pecado no coração dele, mas vocês concordam comigo que o maligno também estava por trás disso aqui? Sim ou não?
O que você acha? Sim. E por que o maligno, Satanás, estava por trás disso aqui? Pra não cumprir a profecia. É isso, ele tenta tipo impedir o plano de Deus. Exatamente. Tudo que vocês forem ver, irmãos, eu estou falando todos os versos da Bíblia, vai estar tratando desta lógica. De forma direta ou indireta, vai estar falando acerca desta questão. Do descendente da serpente, porque Caim, Hebreus, o capítulo 11, vai dizer para nós que Abel, ele era do maligno. Alguém procura esse verso aí para nós em Hebreus? Eu não me lembro o verso, mas está lá em Hebreus 11, porque Caim era do maligno. E o que acontece? Caim, ele mata Abel. Abel, ele está na linha da semente, né, da mulher, que seria a semente justa, de onde vai vir Jesus, e está agora em guerra, em batalha, com a semente da serpente, que representa ali o próprio Satanás. Então, essas duas linhagens de semente vai estar numa guerra constante, porque Satanás, ele vai tentar destruir a semente da mulher, de onde vai vir Jesus Cristo. E por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que é esta semente da mulher que vai pisar na cabeça dele. Só que ele não sabe de que forma vai acontecer isso. Mas Satanás sabe que aquilo que Deus fala, Deus cumpre. E ele não sabe, ele fica perdido, como esta semente da mulher, que ele não sabe quem é, vai ali pisar, ou melhor, vai pisar, né, na sua cabeça. Então ele fala, não, eu preciso acabar com esta semente, para que eu consiga impedir o plano de redenção, de salvação de Deus. Tudo bem? Sim. Nenhuma dúvida? Está Sim. todo mundo caladinho aí? Às vezes eu fico preocupado quando está todo mundo caladinho e eu pergunto. Irmã Viviane, Felipe respondeu, irmã Luciene, Pedro, está todo mundo entendendo aí a lógica? Sim. Ótimo. Tiago, está entendendo aí? Então vamos lá. Vamos lá. Capítulo 5 de Gênesis. Tá? Eu só vou mudar aqui, ó. Capítulo 5 de Gênesis. Ó, descendentes de Adão a Noé. Eu não disse para vocês que até a genealogia está falando de Jesus? Por que a Bíblia ela sempre vai trabalhar com a genealogia? Para mostrar, irmãos, que Adão, quando fala Adão aqui, a mulher, ela não entrava na genealogia. E a Bíblia sempre vai citar Adão aqui. Mas quando cita Adão, está também se referindo à semente da mulher. E nasceria dessa estrutura. Ora, Maria, mãe de Jesus, que concebeu a Jesus, ela está ligada em Adão e está ligada também a Eva. Então, o que é a genealogia? Todas as genealogias na Bíblia é para mostrar que as pessoas, as gerações que foram nascendo, está ligado lá em Adão. E aí, quando você estuda, você vai ver que muitos desses são semente da serpente e outros são semente da mulher. Tá? Mulher aqui no sentido da semente justa. Tudo bem? Então, estamos aqui, ó, genealogia. Eu disse para vocês que a genealogia fala de Jesus. Às vezes a pessoa olha, quando ouve, escuta eu falar, irmãos, Jesus está na Bíblia de Gênesis 1 até Apocalipse 22, o último verso lá de Apocalipse 18, alguma coisa, é Jesus que está no centro. Eu pergunto, se eu fizer uma pergunta aqui, ou melhor, qualquer de vocês perguntar para uma pessoa que não está assistindo aqui a nossa aula agora, tá? E falar para ele assim, ó, me mostra, e é claro que você vai até falar nas entrelinhas, onde está Jesus aqui, a pessoa não vai conseguir responder. Porque é claro, isso é natural, não estou falando que a pessoa aqui é por falta de conhecimento, não tem nada a ver com isso. É porque esse raciocínio que nós estamos fazendo aqui tem que começar lá em Gênesis 3,15. Agora, se eu perguntar depois da explicação para todos vocês, até para o Tiago e para a irmã Luciene, que entrou na aula hoje, que pegou essa linha de raciocínio já, se eu perguntar para os dois onde eles veem Jesus aqui, com certeza eles vão responder. Nós estamos vendo Jesus nas entrelinhas. Porque aqui vai falar dos descendentes da linhagem da serpente e da linhagem da mulher. E é daqui que vai nascer o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? É dele que vai nascer aquele que pisaria na cabeça da serpente. Tudo bem? Podemos continuar? Sim. Pode ser. Ótimo. Qualquer um que tiver com dúvida aí, pastor Narciso, o senhor aí que já assistiu a aula, sabe da mãozinha que tem aí? Aperta a mãozinha, porque senão eu não vejo aqui, tá? Que vocês querem perguntar. O Tiago também, Tiago conhece aí essas plataformas, tem uma mãozinha aí, clica nela, se quiser perguntar, porque aí eu sei que vocês estão levantando a mão e que querem fazer uma pergunta, uma colocação, alguma coisa. Então vamos lá. Capítulo de número 6. O que acontece agora com o homem? Né? Passou-se geração em geração, e um detalhe, irmãos, quem calcular aí a genealogia, pelos anos, vocês vão ver que o nascimento de Noé, quando Noé nasce, Adão fazia só 130 anos que Adão tinha morrido. Se Adão vivesse mais um pouco, Adão alcançaria Noé. Tudo bem? Por que eu estou explicando isso? A geração
a geração de Noé, a geração anterior a Noé, melhor dizendo, Adão, ele foi a geração anterior a Noé. Então, quando Noé nasceu, esse é o cálculo que se faz pela genealogia, mas é só 130 anos que Adão tinha morrido. Aí alguém pode falar, poxa, mas 130 anos é muito tempo. É para nós aqui. Mas para as pessoas como Matusalém, que viveu aí 969 anos, não era muita coisa. Então, quase que Adão, ele entregou, né, a mensagem oral para o próprio Noé. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, irmão, só para explicar um detalhe para vocês pegarem uma lógica aqui. Volta lá um pouquinho, em Caim e Abel. A lei de Moisés já estava aqui, eu digo a lei mesmo, já estava aqui, isso é uma pergunta, vocês vão até falar, pastor, dá um puxão de orelha no senhor aí, que o senhor está fazendo uma pergunta dessa daí para nós, mas é pergunta didática, para vocês refletirem. A lei de Moisés, ela já tinha sido dada aqui, sim ou não? Não. 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 Não, certo? Não, pastor. Isso, não. Então, muito bem. Vou fazer uma perguntinha para vocês refletirem e associarem com Gênesis 3,15, tá? Muito bem. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para a oferta de Abel. Então, Abel, como era lavrador, está aqui no 4,2, Abel era pastor de ovelhas e Caim, ele era o quê? Lavrador. Por isso que Abel trouxe das ovelhas e Abel trouxe dos frutos. Eu pergunto para vocês, aqui tem uma oferta ao Senhor. Irmãos, quem é que ensinou para Abel e para Caim que uma das maneiras de se buscar chegar até a Deus era através de oferta? Não existia a lei de Moisés ainda. Quem ensinou para eles? O próprio Deus. Eu acho que Eva e Adão. Vamos lá. São, né, opiniões aí que vocês estão dando. Mais alguém quer falar? Só pastor Narciso, né, e o Felipe comentou. Então vamos lá, irmãos. O que nós entendemos aqui? Exatamente isso que vocês estão dizendo. O próprio Deus e também Eva e também Adão. Por quê? É automático, irmãos, que Deus deu. Isso não está diretamente na Bíblia, mas é um raciocínio lógico aqui que nós estamos fazendo com base bíblica. Nós vamos ver mais para frente que Deus deu a lei. E que outras pessoas também ofertaram a Deus mesmo antes da lei. A lógica que nós trazemos aqui do texto é, quando Deus vai lá e veste Adão e Eva com as túnicas, Deus ali, de alguma forma, deu alguma orientação para Adão e Eva de como, a partir daquele momento, o homem poderia se chegar até a ele, mediante oferta e mediante sacrifício. Pastor, mas me mostra onde está esse versículo. Não, vocês não vão encontrar um versículo dizendo isso. E Deus ensinou para Adão e para Eva. Não, vocês não vão encontrar. Mas, irmãos, isso aqui é uma lógica que nós pegamos todo o Velho e todo o Novo Testamento e com base nessa lógica nós podemos fazer essa afirmação. Porque depois, na lei de Moisés, Deus simplesmente ele vai pegar e autenticar esses sacrifícios. E é o próprio Deus que vai ordenar a forma de se fazer. E vocês vão ver que até os idólatras ofereciam ofertas aos seus deuses. Por que isso? Porque tudo tem fundamento e base em Adão e Eva. Porque foram deles e todos os povos da terra, até o dilúvio, descenderam. Tudo bem? Sim. Sim. Estão pegando aí essa lógica? Vai lá, presbítero Narciso. Pastor, nós sabemos como tanto Adão como Eva foram os primeiros seres humanos, né, que Deus criou. Isso. Então, assim como Deus ensinou Adão, eu creio que Deus ensinou Adão ali, né, quando ele fez os animais e tal, Deus doutrinou ali tanto Adão como Eva. Então, eu creio que essa parte de sacrifício, até porque também aconteceram com eles mesmos. Esse acontecimento aconteceu com o próprio casal, né? Os pecados deles só seria coberto através do animal que foi morto, né? Então, com certeza, quando aconteceu de Deus pegar aquele animal ali, sem defeito, né? Então Deus ali, eu creio que Deus naquele momento explicou a eles por que estava fazendo aquilo. Quer dizer, Deus não aceita o jeitinho do homem, que o homem é assim, né? Até hoje. Isso. O homem, ele pode botar a melhor roupa, né? Ele pode se cobrir de ouro, que ele sempre vai ser pecador, né? Ele sempre vai ser pecador. E o homem sempre está querendo dar jeitinho, foi o caso de Adão, né? Ele pecou, olha, vamos fazer aqui uma roupa aqui e tal, mas como o pastor falou, que os planos, os projetos de Deus viria dele mesmo, né? E Deus não permitiu que Adão fizesse parte disso aí. Mas o próprio Deus, né, foi lá, pegou aquele cordeiro, sacrificou ele, ofereceu, e eu creio que nesse ato aí,
Deus explicou a eles o que estava fazendo. Então, eu creio que Abel, Caim, os demais filhos de Eva que nasceram, eu creio que a mãe sentava com ele, assim como a nossa mãe faz, né, quando a gente é criança, e passou toda a doutrina da parte de Deus para eles. Perfeito. Pastor Narciso, tá certinho. É exatamente essa lógica que eu enxergo na Bíblia, por todos os textos, tá? E aí, irmãos, quando a gente fala que há uma grande probabilidade disso ter acontecido, é exatamente nessa linha de raciocínio, que também o presbítero, pastor tal, Narciso, ele fez aí, é nessa linha. Então não é que a gente tá, olha, eu acho simplesmente que é isso, sem ter uma lógica, uma fundamentação bíblica, tá? Nós estamos seguindo uma lógica aqui, que a partir dos outros textos que a gente for mostrando aí para vocês vão entender essa lógica, tá bom? Irmã Luciene, fica à vontade aí, irmã Luciene. Pastor, em concordância também com o presbítero Narciso, mas e com os outros irmãos também, o pastor perguntou, né, como a gente acha que eles ficaram sabendo disso. Eu acho também que foi através de Deus, porque, segundo assim, o que eu entendi, né, posso estar errado, que através do pecado, Adão e Eva, né, o homem, ele foi afastado do paraíso, do jardim, mas não foram afastados de Deus, porque em Gênesis capítulo 4, versículo 9, nós vemos isso, né, o próprio Deus ali falando com Caim. Então, assim, no meu entendimento, né, eu posso estar errado, Deus ele falava com eles, porque ali ele estava conversando com Caim e o homem já tinha pecado, estava fora do jardim, mas eu creio que não estava fora, assim, distante de Deus. Vamos, a irmã Luciene, ela fez uma colocação interessante, porque vocês veem, e segue a linha do que nós estamos falando aqui, né? Então Deus falou para Adão e para Eva, no raciocínio que o presbítero Narciso fez, e como bem apontou a irmã Luciene, Deus ainda fala com os primeiros homens, mesmo após o pecado, e vocês veem que em nenhum momento Deus diz para eles que não é daquele modo e é para fazer, né? Deus simplesmente repreende Caim a forma como ele apresentou a oferta. Mas Deus não, em nenhum momento falou, não é assim que vocês têm que fazer. Vocês veem que simplesmente Deus repreende Caim pela forma, pelo tipo de oferta que ele ofertou a Deus, que não era das melhores. Mas o modo de ofertar, Deus vai e ratifica, tá? Luciene, parabéns aí pela observação. Então, vocês vão, assim, olhar pelo contexto que Deus ainda está orientando o homem. Exemplo clássico disso foi o que a irmã Luciene falou, que Deus vai lá e fala, ei, Caim, mesmo pós-pecado, né? Você não está oferecendo o melhor para mim. Eu vou aceitar o de Abel, mas não vou aceitar o teu, porque você não está oferecendo o melhor, tá? Depois nós vamos dar uma passadinha lá no texto para reforçar melhor essa questão. Vai lá, Pedro. Pastor, eu acredito que sobre essa questão do mandamento, de oferecer, de dar ofertas ao Senhor, também de expiação dos pecados, essas coisas, eu acredito que teve outras coisas também que Deus nos falou, que foi meio que evoluindo, sabe? O conhecimento Deus deu, aí foi meio que evoluindo. Tipo, as funções mais simples, das duas uma, ou Deus colocou dentro de nós, ou então ele foi nos ensinando. Então, um desses exemplos seria a oferta que Abel e Caim ofereceu. Pedro, só dá uma clareada para mim, que eu entendi parte da sua colocação. Dá uma clareada aí para mim no que você disse. Nós estávamos discutindo acerca de como que Abel e Caim, como que eles pegaram esse costume, como que eles chegaram ao ponto de fazer uma oferta ao Senhor, certo? Certo. Aí nós chegamos ao ponto de que foi Deus que passou para Adão e Adão passou aos descendentes. Certo. Só que aí nós vemos também que não foi só essas coisas, mas eu acredito que desde o conhecimento humano, ou Deus colocou dentro de nós, então ele foi nos ensinando a sobreviver e isso foi meio que evoluindo, sabe, até chegar no dia de hoje, de Adão e de evoluir até hoje. Sim, não, na questão do se aproximar de Deus, a revelação ela foi sendo dada gradativamente. Nós vamos chegar um pouco mais à frente e nós vamos ver que foi incluída aí na mediação o sacerdote. Até aqui nós não vemos, né? Nesse momento aqui, quem fazia a mediação funcionava como sacerdote, daqui a pouco nós vamos ver, principalmente em Noé, era o patriarca da família. Ele tinha a função de sacerdote. Aí depois, dessa função não era mais do patriarca da casa, Deus constituiu um sacerdote, no caso de Arão, somos sacerdotes, os sacerdotes, e a partir daí foi se ajustando até chegar no sacrifício maior, que foi Jesus. Isso na questão dos sacrifícios, na questão de como o homem deveria fazer para se aproximar de Deus. E na questão geral, aí, que não tem a ver com uma questão religiosa, o homem construindo templos, o homem tendo ideias, né, não no sentido religioso agora, é a própria inteligência que Deus deu ao homem para que ele pudesse evoluir e chegar no que nós conhecemos hoje, né? Aí o próprio ser humano, Deus deu a ele essa capacidade, que é a capacidade de pensar, que é a capacidade de usar a terra, só que o homem, muitas das vezes, ele faz muitas coisas para o lado ruim, né? Era isso mesmo, né, Pedro, que você finalizou aí, né? Essa ideia, né? Isso mesmo. Isso, perfeito. Pastor Paulo? Então nós vamos observar na Bíblia que quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus visitava eles todos os dias nas variações do dia. Isso. Segundo nós vamos observar agora, que nós estamos estudando sobre isso, dá para entender que a partir do momento que Deus ele mata, que para precisar vestir Adão e Eva, precisou o cordeiro morrer. Mesmo símbolo, que para tirar o nosso pecado, precisou Jesus morrer. Só que quando agora Deus aparece para Caim, ele vai mostrar
para Caim que a forma que ele ofereceu e aquilo que ele fez estava errado. Da mesma maneira que Deus se revela para nós a partir de hoje. Nós temos convicção que Deus existe, que nós vamos ser salvos, mas Deus sempre vai trazer a nossa consciência que o nosso erro, o nosso pecado, se nós não se consertar, nós não vamos ser salvos. Essa colocação do pastor Paulo, irmãos, ela tá relacionada exatamente a esse tipo de revelação. Então, Deus, desde o princípio, há uma maneira de Deus se revelar ao homem. Mesmo, como disse a irmã Luciene, mesmo o homem estando em pecado. Deus, ele mostra como o homem deve se chegar a ele. Tá? Agora, sempre, o meio do homem se chegar até a Deus é única e exclusivamente através de Jesus. Seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. No resumo não há outra maneira do homem se chegar a Deus a não ser pela pessoa de Jesus. Tá? Vocês vão ver no decorrer aí das aulas, essa afirmativa minha não tem como você fugir da Bíblia. Tá? Se você pensar de outra forma, você vai bater de frente com alguns textos bíblicos. Tá? Então, irmãos, a minha aula é muito participativa, tá? Eu amo aí a participação dos irmãos, para a gente construir aí conhecimentos, tá? Não tem problema, você pode discordar aqui também. Fala, olha, eu não concordo, eu vejo, mas é claro, né? A gente sempre pede para você dar base, para você fundamentar e não simplesmente achar sem fundamento. Não, procura se posicionar mais com fundamento. E a gente discute e tenta trabalhar discutindo no bom sentido, né? De colocar as questões e ir trabalhando. Então, muito bem. Desculpe, irmãos, eu tinha falado que era em Hebreus, mas não é Hebreus. 1 João, capítulo 3, verso 12, vai dizer assim, ó, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E que por causa o matou? Faz a pergunta, né? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Então, veja bem. E quando fala que Caim era do maligno, está se reportando à semente maligna que a mulher geraria também, cujos descendentes seriam aí partidários de Satanás. Tá? Por isso, filhos do maligno. Então, voltemos lá, porque nós temos muita coisa para falar hoje. E aí eu quero perguntar para vocês. 21:15, tem muita coisa mesmo, tá? Eu quero mostrar para a gente finalizar essa ideia aqui. Querem fazer um intervalinho aí de 15 minutos, a gente volta a 21:30, ou a gente pode seguir direto até as 22 sem o intervalo? Para mim, o que vocês decidirem, a gente faz. Por mim, pode continuar. Posso continuar também? Então, 3, 4... Por mim também vai. Então, voto vencido. Voto vencido quem quiser fazer um intervalo aí, hein? A maioria ganhou. Então vamos lá. Continuando. Nós falamos aqui, né? Ó, Abel foi pastor de ovelha. Muito bem. Dá uma olhada aqui, irmãos. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas. Trouxe da gordura. Vocês vão ver que tudo isso aqui está lá na lei que Deus deu a Moisés. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Olha aqui a conversa de Deus com Caim. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, ou seja, se você oferecer uma oferta certinha para mim, se você oferecer das primícias, se você oferecer a de melhor qualidade, eu também vou atentar para a sua oferta. Eu atentei para a de Abel, porque ele, olha, trouxe 2 primogênitos, e repare o detalhe, trouxe da gordura. Eu quero ver se dá tempo eu explicar para vocês o porquê dessa gordura aqui. E Caim ofereceu para Deus, e nós não entendemos quando a lei vai exigir que a gordura tem que ser oferecida para Deus. É Deus que exige. Agora, de novo, nós voltamos àquele raciocínio. Quem ensinou para Abel que ele deveria oferecer dos primogênitos e que deveria oferecer a gordura para Deus? Que gordura é uma coisa muito específica, né? Mas nós vamos ver que Deus lá exige a gordura para ele nos sacrifícios, tá? Mas para Caim e para a sua oferta, isso aqui nós lemos, né? É o verso 7. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E aí o verso seguinte, já começa o texto falando que Caim mata Abel. Muito bem, avancemos aí para o verso 5. Olha aqui, nós já tínhamos passado, né? Genealogia. Irmãos, dá uma olhada nesse texto, e vocês vão ver que aqui o coração do homem é continuamente mau. Está em Gênesis, ó. Fruto da minha carne, verso 5, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Dá uma olhada que a Bíblia só está contando a sequência da história com base em Gênesis 3,15, de onde Deus faz a promessa. Vamos pular essa parte, genealogia aqui, tá? Fala da arca, Deus aqui está se revelando, Deus aqui está pedindo para tanto Noé como
Noé levar animais, né, na arca. E aí eu pergunto para os irmãos, quantos animais de cada espécie entraram na arca? 2 de cada espécie. Todo mundo concorda com o Felipe? Eu acredito que dos quadrúpedes que fala, eu acho que eram duas de cada espécie, só que eu acho que dos pastores era mais, não era? É? Eu não sei, se não me engano, não era. Essa aí é pegadinha, não quero que vocês respondam, tá? Quando eu digo não quero que vocês respondam, eu vou deixar vocês no óleo, porque não foi 2 de cada espécie não, tá bom? Dá uma olhadinha que foi bem mais, tá aqui no texto, tá? Mas não precisa responder agora não. Isso aí é uma pegadinha, tá? Aqui, ó, 2 de cada espécie, tá aqui, pastor, no 6:19, tá? Mas um pouco mais pra frente, vocês vão ver, e aqui é como se fosse uma espécie de um resumo, né? E mais pra frente, Deus complementa essa informação. Tem uma separação entre animais limpos e animais impuros. E por quê? Mais dos animais limpos? Porque a lógica eles iam precisar oferecer sacrifícios desses animais limpos. Então, para oferecer mais sacrifícios, teria que ter muito mais animais limpos do que animais impuros, tá? Mas não é essa o nosso foco aqui. Continuemos. Noé entrou na arca. Olha aqui, o 2 aqui, ó. Dá uma reparadinha no 2 aqui, ó. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7. O macho e fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Então, quem entrou na arca foram 2 animais de cada espécie, mais dos animais impuros. Dos animais limpos foram 7 de cada espécie. Tudo bem? Dá uma olhada aí. Continuamos. Irmãos, olha quanto tempo Noé viveu, 600 anos. Entrou ele e na arca. Aqui está, continua, dos animais limpos, tal. Entraram 2 em 2 para a arca, macho e fêmea, tal. Muito bem, toda essa parte aí vocês conhecem. Passa aí o tempo sobre as águas. 8. Vamos lá, toda essa parte vocês conhecem. Eu quero ir para a parte onde Deus, aqui ó. Verso 20. Eu estou colocando na tela, porque aqui para mim está caindo a tela, Gênesis 4:1 e não está mudando não. Peraí, eu vou fazer o seguinte, geralmente quando dá esse probleminha, eu compartilho de novo e volto a questão para quem dá algum probleminha aí, deve ser algum delay. Voltou para a senhora? Gênesis 8:20? Ainda não, está preta a tela. Faz o seguinte então, irmã Viviane, sai e entra no link de novo, porque pode ser que a conexão da senhora caiu, tá? Beleza. Ótimo. Então vamos lá, irmãos. O que Noé faz quando ele sai da arca para renovar a aliança com o Senhor? Está aqui no 20. Pode falar, Felipe. 8:20 aí. Ele edificou o altar e pegou todo animal limpo e ofereceu o sacrifício sobre o altar. Ó, ele faz uma oferta de holocausto ao Senhor. Isto está ligado lá atrás, está ligado com a oferta de Abel, está ligado com tudo. E como eu disse para vocês, há aqui podemos dizer, uma ruptura entre aqueles que morreram no dilúvio, tá? Que eram, podemos dizer assim, descendentes ali de Adão, morreram todos eles no dilúvio. Mas Noé agora é o novo homem pela qual Deus espera que a humanidade possa, Deus dá mais uma chance, né? Para a humanidade através de Noé. O primeiro homem, Adão, falha, Deus vai lá, porque o coração do homem era mau continuamente, mesmo tendo ali a consciência moral, mesmo tendo as leis que Deus havia passado, de alguma forma, para Adão e para Eva, e o homem continuou a pecar. E vem Deus e destrói, e naquela geração, irmãos, Deus achou Noé e a sua família como justos. Porque automaticamente, todos os outros que morreram no dilúvio não deram crédito ao aviso de Deus. Então, toda aquela linhagem era do maligno. Mas essa linhagem aqui, composta pela família de Noé, Deus preservou, porque ele deu crédito ao ouvido, às palavras de Deus. Mas vejam bem, que ele deu crédito, cumpriu o que Deus falou, e quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é ofertar ao Senhor um holocausto. Quem ensinou isso para Noé, irmãos? Se não foi toda a tradição oral que veio lá de Adão, e que, consequentemente, todos concordamos que veio de Deus. Então, aqui, vocês veem que Deus renova a aliança que ele havia feito lá com o casal Adão e Eva, que Deus restituiria de novo. Então, aqui já é uma aliança renovada, que tem a base lá em Gênesis 3:15. E Deus, a partir daí, vai renovando esta aliança. Agora, eu pergunto para vocês, esse texto aqui que nós estamos lendo, qual que é o fundamento? Qual o verso que fundamenta ele? E ele é a sequência. Gênesis 3:15. Todo mundo está entendendo essa lógica? Sim. 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 Irmã Luciene, pastor Paulo, irmã Viviane, Sim. todos, né? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou avançar. Porque todos os textos agora, não importa quais sejam eles, sempre vai estar falando e vinculado a Gênesis 3:15. Não importa o texto que você pegue. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Sim. Tiago, sim. Pedro?
Alguém discorda? Sim. Porque aí eu explico, tá? Então, eu já fiz esse exercício com os outros alunos, mas estou repassando aqui de novo para vocês. Eu vou chutar aleatoriamente aqui, tá? Irmão Felipe, se eu te perguntar, eu vou chutar, eu nem sei se esse verso realmente está lá, porque eu não decoro todos os capítulos. Vou falar aqui, ó, pela sequência, começando pelo presbítero Narciso. Presbítero Narciso, Êxodo, o capítulo 21, o verso 2, ele está vinculado ao quê? A que verso? Êxodo 21, verso 2. Não precisa nem ler. A resposta vai ser a mesma. É verdade, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Eu não sei nem o que está escrito lá, mas eu sei que ele está vinculado a Gênesis 3,15. Felipe, Números, o capítulo 1 e o verso 2, está vinculado ao quê? Gênesis 3,15. E você vai ver lá em Números, capítulo 1, porque aí eu me lembro o que está lá, vai estar vinculado a Gênesis 3,15, que vai falar das ordens que o povo de Israel deveria marchar, as tribos. Mas está vinculado lá. Irmã Luciene, vamos lá, pegar aqui agora, Primeira Reis, capítulo 13, verso 5. Está vinculado a qual versículo? Primeira Reis, 13, 5. 35. Ó, presta atenção, não precisa nem vocês lerem, é automático, a resposta tem que ser a mesma. Sim. Vai estar vinculado 3,15. Eu sei o que está escrito lá? Não sei, mas sei que ele está vinculado a Gênesis 3,15. Por quê? Porque Primeiras Reis vai contar a história dos reis de Israel. E os reis de Israel não estão vinculados a Abraão, que está vinculado a Noé e que está vinculado a Adão. Não é essa a lógica? Sim. Então, todos eles vão estar vinculados a Gênesis 3,15. Você não tem para onde correr. Pedro, Salmo, o capítulo 3, o verso 2, está vinculado a quem? A qual verso? Gênesis 3,15. Aí vocês vão falar, mas os Salmos? Sim. Quem foram as pessoas que escreveram os Salmos? Na sua maioria esmagadora, né? Sua maioria esmagadora foram judeus. Eu não, aqui na minha memória, tá? Eu não me lembro de algum salmo que foi escrito por um gentio. Se alguém souber aí, por favor, me corrija. Eu não lembro mesmo, tá? Mas, na sua maioria esmagadora, foram escritos pelos judeus, tá? E os judeus estão vinculados a Abraão, está vinculado a Noé, está vinculado a Adão. Gênesis 3,15. Vamos lá, Tiago. Você entrou na aula hoje como convidado, mas eu sei que você já pegou a lógica. Sim. Vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos pegar o profeta Isaías. Capítulo 61. Esse aí é bem conhecido, né? Isaías, o capítulo 61, vou colocar o verso 1. Tá ligado a que verso, Tiago? Gênesis 3,15. 3,15. Lá está escrito o quê? Agora, eu disse isso porque agora de memória eu sei, mas outros eu não sei. Mas para mim não importa. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu, tal. De quem que está falando lá esse verso? Jesus. De Jesus. E está vinculado a Gênesis 3,15. Irmã Viviane, vou pegar o último livro aí de Malaquias. Malaquias, capítulo 4, o último capítulo de Malaquias. Está vinculado a que verso bíblico? Gênesis 3,15. Não tem para onde correr, irmãos, porque a ligação está lá. Então qualquer verso que você pegar vai estar ligado aos judeus, que são descendentes de Abraão, que por consequência são descendentes de Noé, e que por consequência são descendentes de Adão. Então não tem, é uma lógica que não tem para onde você correr. É só você aceitar, primeiro, só você entender e aceitar, tá bom? Pode citar qualquer versículo que eu digo para vocês, a ligação lá em Gênesis 3,15 por essa simples lógica, tudo bem? Então vamos lá, eu quero aprofundar com vocês agora, eu já quero pegar, vamos abrir a Bíblia, porque aí eu já passo agora para a lei de Moisés, tá? Vocês conhecem bem. Vamos pegar aí Levítico, o capítulo, ou melhor, Levítico, vocês vão falar, pastor, mas o senhor escreveu o livro de Levítico, aí o senhor está fácil. Então vamos pegar Êxodo, tá? Fica melhor ainda da gente colocar a lógica aí e que Levítico só vai reforçar. Então vamos pegar Êxodo, capítulo 1, verso 1. Êxodo começa com uma genealogia. Vocês conseguem ver Jesus aí nas entrelinhas dessa genealogia e ligar isso aqui com Gênesis 3,15? Sim. De que forma, Juan? Faz aí para nós. Aqui começa citando as 12 tribos, e se não me engano eram filhos de Jacó, Jacó, se não me engano, filho de Isaac, aí vem Abraão, aí Abraão vem Noé, aí liga Adão e vem Gênesis 3,15. Parabéns, meu jovem. Aí, irmãos, é isso. Não tem como fugir dessa lógica. É só fazer esse raciocínio que nós estamos fazendo e que, consequentemente, o Pedro acabou de fazer. É essa lógica. Tudo tem a ver com essa lógica. Faraó oprime, né? Que isso aqui foi uma promessa que Deus fez lá para agora Israel, né? Falando que a descendência ficaria oprimida lá 400 anos. E olha aqui, ó, olha se cumprindo. Então vamos aí, o próximo, o nascimento de Moisés. O que Faraó ele tenta fazer com todos os filhos
das mulheres hebreias. Qual foi a ordem que ele deu? Todo mundo sabe isso aí? Matar. Nós vemos Faraó dando a ordem. Mas por trás disso aí, quem é que estava? O inimigo, o diabo. O diabo. Por que ele queria matar? Porque ele sabia, irmãos, que falou, olha, tá vindo aí, eu preciso matar, eu preciso terminar com a descendente. Com o descendente, porque se eu acabar com todos os descendentes desse povo judeu, matar o macho, só vai ficar as mulheres. E vai chegar uma hora que vai todo mundo morrer aqui, e nós, Satanás, né? Ali na lógica vai falar, e esse descendente da mulher não vai vir, e eu frustro o plano de Deus. Porque Satanás sabia das promessas que Deus fez, reafirmou com Abraão, e reafirmou também com Isaac. É sempre essa lógica bíblica, tá? Nós vamos lá, já vamos fugindo, passando aqui. Deus vai falar aqui, ó, lembrou do concerto com Abraão. Olha aí, ô Pedro, o que você havia dito, ó. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se do concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Olha, voltando lá para Abraão, Abraão ligado em Noé e Noé ligado em Adão. Aqui, ó, não tem como fugir, qualquer verso. Muito bem, capítulo 3, Deus fala, todo mundo conhece aqui, na sarça. Capítulo 4, Deus dá os sinais poderosos aí. Vamos pegar o povo, já aqui quando eles já estão saindo aqui, Gênesis 12. Muito bem, irmãos. Quem é que dá ordem, 12:1, quem é que dá ordem para Moisés aqui de como seria a Páscoa? Quem que determinou a maneira de se celebrar a Páscoa? O Senhor Deus. Não foi Moisés que falou, não, eu vou inventar, fazer uma nova invenção. Deus, sou eu que vou determinar como que vai ser essa Páscoa. Não, todos os textos acerca da lei é Deus falando a Moisés. E aí vocês vão verificar o seguinte, quem que eles tomaram? Um cordeiro para matar esse cordeiro, para oferecer a Deus, cada família deveria matar esse cordeiro para oferecer a Páscoa do Senhor. E vocês vão verificar, irmãos, que é sempre Deus que diz a maneira como que os homens devem fazer para se aproximar dele, da mesma forma que ele fez lá com Adão. E aqui vocês já conhecem, a festa dos pães asmos, é Deus determinando, Deus revelando mais luz aqui para eles, clareando mais como eles deveriam se aproximar dele. Nós vamos avançar. Consagração do primogênito. Santifica-me todo primogênito, o que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais. Eu falei para vocês gravarem quando eu falei lá que Abel ofereceu o quê? O primogênito das suas ovelhas. Olha o que Deus mandou aqui, Israel, fazer. Santificar aqui é separar o teu primogênito. Deus só está, irmãos, agora pegando a lei e falando, descrevendo minuciosamente como ele quer agora que o homem se aproxime. Mas Deus não muda a lógica. É aquela mesma lógica que vocês veem lá a partir de Gênesis 3,15. Então, mesmo que Abel aprendeu, é o mesmo que Deus está dizendo aqui para Moisés, não muda nada. A lei, ela só continua na sequência. Só que agora com mais detalhes, com mais maneiras, e eu vou explicar para você o porquê Deus dá essas maneiras, tá bom? Muito bem, vocês já conhecem tudo isso aqui, né? E fica fácil agora para vocês, Deus falando, e aí só segue, tá? Travessia do Mar Vermelho, pode falar, Felipe, não, desculpa, Pedro. Engraçado que, quando eu estava lendo o livro de Êxodo, a maioria das coisas, eu acho que todas pelo menos, era sempre o primeiro, era sempre as primícias. Primícias. Vocês lembram quando eu expliquei que Jesus é as primícias do que dorme, lá em 1 Coríntios 15? Sim. Lembra, pastor? Lembra quando nós falamos por que Jesus tem que ser? Deus estava mostrando Jesus aqui, irmãos. É por isso que ele fala, olha, eu quero as primícias. Porque Deus já estava mostrando para eles, e Deus só aceitaria uma oferta se fosse as primícias. E é por isso que Deus aceitou Jesus como a nossa primícia. E é por isso que nós podemos ser salvos. Vocês estão percebendo a unidade perfeita que há na Bíblia? Agora, se eu perguntar para vocês, irmãos, depois que vocês terem a aula de introdução ao Antigo Testamento, que eu vou, e as outras matérias, vocês vão falar, meu Deus do céu, vocês não vão conseguir mais ler o Velho Testamento sem enxergar Jesus em cada versículo. É impossível. Você lê o Velho sem enxergar Jesus ali, se pegar essa lógica que eu estou falando. Tá bom? Então, dá uma olhada, tá aqui, ó, continua. Tudo falando acerca dele. Orientação de Jetro, tá tudo aqui, irmão. Então vamos. Israel no Monte Sinai. Vamos lá pegar já 20 que vocês conhecem, os 10 mandamentos. Tá tudo aqui. Jesus, ele é a oferta perfeita. Por isso que ele cumpriu toda a lei. E alguém vai falar aqui, mas pastor, o que tem a ver Jesus com os 10 mandamentos? Irmãos, quando Deus dá os 10 mandamentos, ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, tá? Honra o teu pai e a tua mãe. Jesus, ele é o modelo perfeito do cumprimento destas leis. Por quê? Quando Jesus fala aqui, ou melhor, Jesus também, né? Nós estamos falando de trindade. Quando Deus diz aqui, não matarás,
Os judeus entendiam que eles não poderiam matar um gentio, ou melhor, um judeu. Mas na cabeça deles, um gentio podia matar. E eles entendiam essa morte aqui como a morte somente física. E vem Jesus e já começa a trabalhar para nós amar o nosso próprio inimigo. E por que Jesus manda nós amarmos o nosso inimigo? Porque o não matarás aqui, irmãos, que os judeus observavam, falavam, tá vendo? Eu nunca matei ninguém, eu observo a lei. Só que ele odiava. E Jesus está dizendo lá no Novo Testamento para nós amarmos até o nosso inimigo. E por que ele diz isso? Porque quando eu digo lá, não matarás, o não matar, ele já começa lá com o ódio. Se você elimina o ódio do teu coração, você não chega no não matarás. Não adulterarás. O que os judeus entendiam com isso aqui? Não adulterarás é a união conjugal. Aí Jesus chega lá em Mateus, nas bem-aventuranças, e diz, né? Moisés nos diz, não adulterarás ou não cobiçarás a mulher do próximo. Mas eu, porém, vos digo, se você, até em pensamento, você desejar, você já está cometendo o adultério com ela. Por quê? Os judeus, eles imaginavam que esse adulterar aqui da lei só era a união conjugal. Mas Jesus mostrou que a lei, ela vai além da mera conjunção carnal. Eles não entendiam o espírito da lei. E Deus disse, não, vocês têm que matar no vosso próprio pensamento, porque é lá que vai começar o desejo e a maquinação para o adultério. Então, tudo que vocês veem aqui, Jesus é o cumprimento perfeito e profundo de todas essas leis de Moisés. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 5,19, eu não vim anular a lei. Eu vim fazer o quê? Cumprir. E Jesus cumpriu a lei porque ele não matou? Não, somente isso. Porque ele não adulterou? Não somente isso. Porque no pensamento dele não passou nenhum desejo de adultério. Porque no coração dele, mesmo lá na cruz, que as pessoas estavam lá odiando ele, ele disse que, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus é o cumprimento, irmãos, perfeito desta lei aqui dos 10 mandamentos. Então, quando vocês olham aqui, Jesus, ele é o cumprimento perfeito de tudo que está aqui, tá? E é claro que quando nós falamos lei, ela não está restrita aos 10 mandamentos, tá bom? Então aí, ó, lei sobre os altares. Lembra lá de Noé, quando ele fez o altar, que o Felipe leu aí para nós? E aqui, irmãos, nós vamos. Vou dar um salto agora e só vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver, dá para mim já ir direto no verso? Deixa eu pegar um bem específico aqui, ó. Alguém lê para mim aí, por gentileza, Êxodo 29:13. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho, de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Muito bem. Essa ordem, quem é que está dando, pastor Paulo, no contexto aí? Aqui o Moisés estava passando para o povo que Deus tinha determinado para ele, né? Isso, perfeito. Perfeito. Então a lei, se fala a lei de Moisés, mas como sinônimo, porque Moisés foi o mediador, foi através dele que Deus deu a lei. Mas não existe lei de Moisés no sentido de que foi Moisés que criou lei. Não. Deus falava para Moisés, Moisés repassava ao povo. Agora, no verso lá de Gênesis, Abel ofereceu o primogênito e ele ofereceu o quê? Mais? Quem lembra? As gorduras. Ele ofereceu o primogênito das ovelhas e ofereceu a gordura. O que Deus está dizendo aqui? Também tomará toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho sobre o fígado e ambos os rins e a gordura que houver neles e queimá-los-á sobre o altar. Deus está falando aqui da oferta de sacrifício chamado holocausto. E porque lá se oferece a gordura, Abel oferece, e porque aqui Deus continua determinando que ele quer a gordura. Então vamos lá, irmãos, só para vocês pegarem esse texto aqui, né? Poucas pessoas compreendem, porque realmente as pessoas não gostam muito de ler, e consequentemente é difícil você entender isso aqui se você não conhecer ali bem o princípio das ofertas. Então, muito bem. Quando o judeu ele ia oferecer, irmãos, a oferta, sempre ele tinha que separar a gordura. E por que ele tinha que separar a gordura dos sacrifícios? A gordura que ele do cordeiro que ele matava para alimento próprio, ele poderia utilizar. Mas a gordura que ele sacrificasse tinha que ser para Deus. E por que isso? Porque os judeus, tal como eu, sei vocês, sabe aquela gordurinha do churrasco? Nós sabemos que por conta do colesterol não é bom para nosso organismo. Isso é básico para todos. Mas, irmãos, de vez em quando eu não resisto. Né? Aquela picanha, daquele churrasquinho. Irmão, eu pego aquela pontinha e dou aquela mastigada. Picanha muito menos, pastor. Picanha muito menos, né? Irmãos, e é difícil resistir. Talvez tem pessoas aí, eu conheço meu concunhado, ele detesta gordura, né? Mas eu sou chegado, tá? Então eu gosto, e eu digo para vocês, né? Eu faço isso com frequência, cuido muito da minha saúde. Mas vamos lá. Pastor Narciso, já deixa o senhor falar, deixa eu só concluir aqui o raciocínio.
a gordura, segura aí, segura no óleo, na gordura aí que eu já deixo o senhor falar. Então, muito bem. Os judeus, irmãos, eles amavam a gordura, tá? Eles usavam, a Bíblia vai usar até a expressão delícias para se referir à gordura. Então, o que Deus fala nos sacrifícios? Olha a simbologia que há aí. Deus fala para eles, ó, o que vocês têm de melhor no animal, eu vou querer para mim. Tragam para mim. O judeu, então, ele era ensinado, e aquilo que ele achava de melhor no sacrifício, ele tinha que dedicar a Deus. Porque eles, tudo para o judeu tinha a ver com a questão da gordura, né? Eles amavam. Então, tem algumas passagens que Deus vai pedir a cauda do cordeiro. E aí vocês falam, não, mas por que Deus está pedindo a cauda? Porque era na cauda dos cordeiros que ficava a maior parte da gordura. Tinha cordeiros que pesavam quilos de gordura. E Deus fala para mim, a cauda, onde se concentra a gordura, eu também quero a cauda do cordeiro. O que Deus está ensinando para eles aqui, irmãos, é o seguinte: eu quero que vocês ofereçam para mim o que há de melhor. Porque vai chegar um dia, eu vou oferecer o que vocês mais precisam. Vou oferecer por vocês o que há de melhor que eu tenho aqui. E quem foi o melhor que Deus ofereceu para nós e por nós? Jesus Cristo. Jesus. Ele diz aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3,16, todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ofereceu o que há de melhor para nós. E é isso que Deus ensinava. Aí vocês batem o olho no texto e vocês falam aqui, mas por que Deus também pedia os rins? Estou dando uma explicação bem rápida aqui, porque lá no Velho Testamento, vocês vão ver textos bíblicos falando, lá em Apocalipse diz, eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Os judeus entendiam, irmãos, que eram os rins e se concentrava os pensamentos, os desejos, que os rins eram o centro emocional do ser humano. Da mesma forma, em outras passagens bíblicas, você vai ver também que era no coração que se concentrava os sentimentos, as emoções. Nós não falamos hoje a expressão, o meu coração está triste? Sim ou não? Não usamos essa expressão? Sim. Meu coração está triste, meu coração está alegre. É o coração de carne que nós estamos falando? Uhum. Nós estamos nos referindo ao coração de carne? Não. Nós Sim. estamos nos referindo ao centro das nossas emoções. Porque o coração de carne, ele não fica triste, irmãos. Entende o que eu quero dizer? O coração de carne, ele não fica triste. Aquilo é um pedaço de carne que bombeia o sangue. Mas nós usamos essa expressão para dizer, o meu coração está triste, porque nós, metaforicamente, simbolicamente falando, nós temos o coração no centro do nosso organismo, do nosso corpo biológico, e nós falamos, o meu coração está triste, o meu coração está alegre com Deus. O coração de carne é um pedaço de carne do tamanho de um punho. Aquilo é carne, nele não há sentimento. Mas nós pegamos o coração e metaforicamente falamos que ele está triste, que ele está alegre. Da mesma forma, a Bíblia também vai usar essa expressão, mas presta atenção nesse detalhe. Deus fala para oferecer os rins. O que Deus estava ensinando para eles, irmãos? Eles entendiam que no momento quando eles iam oferecer ali o holocausto, eles tinham que abrir o animal. E a forma com que eles abriam o animal, os rins, né, da maneira que eles faziam, ficava lá no centro. Então eles entendiam que pelos rins, ali estava o centro da alma, o centro do coração, o centro do ser humano. Então quando Deus pede os rins do animal, é como se Deus estivesse pedindo o coração deles. Eu quero o centro da vossa alma. Dá para mim, o animal vai te substituir, mas eu quero o centro do teu coração. Eu quero o centro da vossa alma. Tudo que tem do mais interior de vocês, ofereçam para mim. Então os rins do animal substituía, simbolicamente falando, o centro dos desejos do ser humano. É por isso que, se eu não me engano, Provérbios, os Salmos vai dizer, filho meu, dai-me o teu coração. Tudo bem, irmãos? Que silêncio é esse? Meditando. Está meditando, Tiago, na profundidade que é a Bíblia aí? Pastor Paulo? Sim. Está meditando, irmã Viviane? Sim, estou anotando tudo. Está anotando tudo? Então, irmãos, o que Deus está mostrando para nós aqui era que tudo isso desembocaria lá no Cordeiro de Deus. Só que ele está ensinando por partes. Deus está revelando por partes, até chegar na revelação final, que é Jesus. Então, quando o judeu ele ia oferecer esse sacrifício, tinha todo um simbolismo por trás desse sacrifício. Que o judeu, nas entrelinhas, ele percebia, eu tenho que oferecer o melhor para Deus, o animal está morrendo no meu lugar, e assim sucessivamente. Nós já passamos 1 minuto da nossa aula, eu vou deixar o presbítero Narciso falar aqui, e aí nós vamos concluir a aula, tá? Não saiam daí que eu já passei 1 minuto, mas seja crente, permaneça aí, pelo menos mais uns 2 minutos aí. Vai lá, presbítero. Pastor, essa parte aí, pastor fala, é do rins, né?
da gordura e do redém. Eu estava estudando, estava meditando o livro que eu comprei, que é do pastor, e eu fiz uma pergunta até ao meu próprio pastor: por que Deus pedia a gordura, né, o rins e o redém? Sendo que os filhos de Arão, né, os sacerdotes, quando iam oferecer a oferta a Deus, nós como homem, a Bíblia fala que a parte do peito, né, eles separavam para eles, como está ali em 1 Samuel, a parte do peito, né, eles separavam para eles. E Deus pedia a eles a gordura, o rins e o redém. Aí eu fiquei pensando, pô, a parte do peito, da coxa, que para nós, né, para nós que somos homens, ser humano, é a melhor, por que Deus queria logo essas partes? O que simbolizava essas partes? Aí eu perguntei o meu pastor, inclusive eu estava estudando o livro do pastor, né, Levítico. E aí ele falou: olha, filho, tem uma explicação para isso aí. Aí quando eu levantei minha mão, eu ia fazer essa pergunta ao pastor, porque os sacerdotes, eles ficavam com as partes melhores, né? Deus dava, talvez se fosse nós hoje, Deus, entendeu, o pastor como sacerdote, se fosse ter que escolher entre a parte do animal, a coxa, peito, ou se não a gordura, rins e o redém, com certeza a gente escolher a parte da coxa, né? Do peito, que era o que o sacerdote poderia tirar da panela, entendeu? Então era isso que eu ia perguntar ao pastor, mas eu calado, o pastor já me explicou, né? E vocês veem bem, irmãos, aqui, me permita pegar mais 2 minutinhos aqui de vocês. Pastor Narciso, mesmo o sacerdote pegando ali o peito e a parte da coxa, vocês sabem que as carnes nobres, que nós chamamos aqui em São Paulo de carne de primeira e carne de segunda, né? Seria o contrafilé, seria a carne de primeira, contrafilé, a própria picanha que nós já falamos, miolo de acém. As carnes mais nobres ficam exatamente no peito, tá? E na coxa. E preste atenção nesse detalhe, presbítero, para o senhor entender mais ainda. Toda oferta, irmãos, quando Deus inicia ali para... Deus ajusta a lei, Deus coloca os detalhes da lei, na verdade é o seguinte: Deus ordenou, falou: olha, vocês vão oferecer para mim, mas esta parte eu tenho dado aos sacerdotes. Então, esta primeira parte, eles tinham consciência que era para Deus. Mas, Deus mesmo diz: eu tenho dado aos sacerdotes. Então, Deus recebia, simbolicamente falando, e repassava para os sacerdotes. Aí nós estamos falando dos sacrifícios. Quando o judeu, ele comia lá o animal, ele ficava com toda a parte do animal. Tudo bem? Agora, quando ele sacrificava, essas partes aqui tinham que ser dadas a Deus em holocausto. Só que tinha um detalhe: tinha oferta de paz. Levítico capítulo 3. Irmãos, a beleza dessa oferta de paz, se eu explicasse para vocês aqui, vocês iam dormir à noite chorando e dando glória a Deus. Na beleza que tem lá nessa oferta de paz, tá bom? Mas a nossa aula terminou, não vai dar para explicar, né? A gente vai dando porções pequenas, e na próxima aula, nós ainda vamos fechar com essa ideia, porque eu quero deixar vocês, pelo menos os que iniciaram aí a aula, com a cristologia bem definida, ou seja, Cristo no Velho Testamento, bem definido na cabeça de vocês, para quando vocês lerem o Velho Testamento, vocês verem Cristo em tudo isso aqui. No primeiro momento você não vai entender, mas se vocês perguntarem para quem conhece essas questões aqui, ele vai ver e vai mostrar Cristo para você nesse monte de oferta que está aqui, que a gente lê e pensa que é um amontoado de coisas sem sentido. Mas Jesus está aqui nessas ofertas, tá bom?